Hoje no JU Primeira Edição a gente fala sobre as eleições 2018. Hoje é o Dia Nacional do Livro e ainda a importância da imunização contra a poliomielite. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. Ontem foi dia de segundo turno em todo o país. No Rio Grande do Sul, além de definir o presidente, o cargo de governador do estado também estava em votação. Para o país, Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos. No RS, Eduardo Leite foi eleito com 53,62%. Ontem foi dia dos brasileiros usarem a principal arma dentro da democracia. Foi dia de votar nos representantes políticos para 2 cargos, presidente e governador do estado. Para definir isso, cada pessoa analisou de uma maneira diferente. Eu escolhi assim pelo serviço que um governador fez, pela capacidade, pelo conhecimento mais dele, né? Mas agora para presidente eu ainda não estou muito certa, porque eu acho os dois assim muito diferentes, né? Um do outro, mas eu ainda estou em dúvida em quem eu vou votar. Assim, na verdade, eu já tenho uma visão, eu sou conservador também, então é bem fácil da gente separar, né? Não precisei pesquisar muito, sabe? Eu já tenho minha opinião formada do que eu acho que é certo e do que é errado e eu vou levar, assim, visão do futuro da minha família, né? Vou te falar a verdade, eu até entrar na urna ainda estou pensando. Até entrar ali. Até o último minuto. Até o último minuto. Tinha gente de todas as idades nos pontos de votação. Isso para incentivar a participação política desde pequeno. Esse é o dia mais importante dentro da democracia. Olha, é importante mesmo para a nação, para tudo, né? É muito importante. Bem, é importante porque hoje decide o futuro, né? O futuro do Brasil, então acho que é o dia mais importante até que uma Copa do Mundo, né? Porque depois não adianta reclamar daí, né? Eu acho que é o momento da gente decidir o que é melhor para nós, indiferente das opiniões de cada um, né? Claro, cada um vai puxar para o seu lado. Uns têm uma proposta melhor que o outro, outros às vezes não condiz com o que a gente acha que é o correto, né? Mas a gente não pode ir muito por isso, né? A gente tem que pensar que eles vão fazer o melhor por nós. Dona Gessi tem 94 anos. Ela é um exemplo. Mesmo não precisando mais votar, faz questão de exercer o direito. E nós queremos uma coisa melhor, tanto para saúde, principalmente, né? Para a saúde, para o estudo, tudo a gente precisa de muita coisa boa, né? Então, vamos ver se vamos botar alguém que vai mandar direitinho. 13 estados e o Distrito Federal escolheram seus governadores no segundo turno das eleições. Nos 7 estados em que os governadores tentavam se reeleger, apenas 3 tiveram sucesso. No total, somados os resultados do primeiro turno, 10 candidaturas à reeleição tiveram sucesso no país e outras 10 foram derrotadas. É a primeira vez na história recente do Brasil, desde a redemocratização do Brasil, que o número de reeleições bem-sucedidas para governos estaduais não supera o de reeleições fracassadas. O segundo turno das eleições teve a maior abstenção desde 1998. 13.370.372 brasileiros não foram às urnas nesse domingo. Esse total representa 21% do eleitorado brasileiro. Além disso, foram mais 2% de votos em branco e 7% de votos nulos. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a SMEL de Estrela, organizadora da 6ª Caminhada Ecológica de Estrela, optou pela transferência do evento. As previsões de temporais e ventos levaram à tomada da decisão. A caminhada solidária foi remarcada para dia 9 de novembro. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua predominando no vale e eleva as temperaturas. A máxima pode alcançar os 27 graus. Além disso, a radiação solar vai estar elevada nessa tarde. Por isso é importante evitar a exposição ao sol sem proteção. Amanhã o tempo segue firme e o sol aparece com algumas nuvens na região. Veja as temperaturas para amanhã no vale e a seguir a gente continua falando de eleições.
Agora continuamos falando sobre eleições, para isso recebemos no estúdio do JU Neidemar Facchineto, promotor de Justiça Eleitoral. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Promotor, falando sobre essas eleições, nós tivemos 2 períodos, primeiro turno e agora segundo turno também, com eleição para governador e presidente. O que se percebe em termos de diferenças entre esses 2 períodos, assim, que mais se percebeu? Essa eleição, ela teve esses 2 momentos muito distintos, né? No primeiro turno, pela complexidade do pleito, eram 6 eleições, né? O eleitor precisava digitar 23 teclas para esgotar todo o processo. No segundo turno, nós já tínhamos apenas 6 teclas a serem digitadas, ou seja, 2 candidatos mais as teclas confirma. Então, esse aspecto impactou a questão do tempo de espera dos eleitores. Somado a isso, a questão da biometria, que naturalmente levava em torno de 1 minuto e meio a 3 minutos por eleitor no primeiro turno, no segundo turno era menos de 20 segundos a 30 segundos. Então, as filas foram muito maiores no primeiro turno, pela complexidade, e no segundo turno fluiu muito bem. Nos locais de votação com grande concentração de urnas eleitorais, nós vimos no primeiro turno grandes filas e demoradas. No segundo turno isso praticamente não existiu. No âmbito da própria intensidade da campanha, no primeiro turno tinha os interesses locais de deputado estadual, deputado federal, senadores. E no segundo, a questão da presidente e governador, e no estado do Rio Grande do Sul, como as 2 candidaturas para governador estavam no mesmo polo político, também diminuiu um pouco essa intensidade do debate e da polarização que, de certa forma, impactou no primeiro turno, no dia da eleição. As pessoas estavam tensas, com grandes expectativas, preocupação de colocar o seu voto nas urnas eletrônicas de forma correta. No segundo turno, isso já estava mais tranquilo pela própria experiência dos mesários, da equipe. Então, houve dá para dizer que são 2 realidades distintas no primeiro e segundo turno, no ponto de vista da organização do pleito. A transmissão dos dados, nós concluímos, a Justiça Eleitoral Local, presidido pelo Dr. Rodrigo Bortoli, no primeiro turno por volta das 21 horas. Essa já era antes das 20 horas, estava concluído já a transmissão dos dados. Então, foi um pleito bem tranquilo. Do ponto de vista das ocorrências que nós tivemos no primeiro turno, muito focada na questão do questionamento do funcionamento das urnas eletrônicas, no segundo turno praticamente inexistiu, né? Seja pelos esclarecimentos da Justiça Eleitoral, seja pela comprovação da segurança das urnas eletrônicas. Então também isso foi outro fator muito distinto entre o primeiro e o segundo turno. E tanto nos 2 turnos, nessa última campanha, se observou muito o uso das redes sociais, né, para disseminação tanto de propaganda como discussões, né, também. Eu acho que 2018 vai ser uma eleição de mudança de paradigma na questão eleitoral. Essa eleição foi marcada por várias questões, mas principalmente a questão da virtualização da campanha eleitoral e do surgimento de novos atores políticos. Né? Atores políticos, não digo pessoas, formas de fazer política. Na que se refere à virtualização, nós tivemos pela primeira vez a robotização da campanha. Né? Fenômenos ocorridos em vários países recentemente, Estados Unidos, Inglaterra, França, mais recentemente, nós percebemos e vamos ouvir falar muito nos próximos meses da robotização, do impulsionamento robotizado das campanhas. E isto poderá, eventualmente, ser objeto de um questionamento da própria questão do abuso do poder econômico ou da influência disso na escolha dos eleitores. Mas é um fenômeno novo que a sociedade vai ter que trabalhar. O método tradicional do santinho, do panfleto, do cartaz, do comício, do showmício, mesmo que fosse verdade, das carreatas, da propaganda de TV, além da restrição, praticamente essa eleição demonstrou que a eficácia foi bastante relativa, né? Tanto que o candidato vencedor para presidente da República, no primeiro turno tinha 8 segundos, né? E no segundo turno, com o mesmo tempo de televisão, o crescimento dos votos absolutos demonstrou que foi desigual, ou seja, a televisão atua de forma desigual nesse processo. Então esse é um aspecto que é um paradigma que foi rompido. E o segundo paradigma dessa lógica, na minha visão, foi a questão dos novos atores políticos, né? Então, as bancadas,
os novos meios de comunicação, voltando à internet e às redes sociais, a proliferação de notícias falsas, as fake news, que nós até aqui em Lajeado contamos com o apoio da Univates, fizemos um evento para advertir e esclarecer. Penso que a nossa estratégia de abordagem destas questões, especialmente na questão das fake news, foi muito aquém da complexidade do pleito, né? O que foi feito previamente às eleições partiu da ideia de que, com esclarecimento, os partidos, os atores tradicionais da política iriam se portar de forma republicana. E o que se viu foi bem o contrário. Na minha visão, foi um uso massivo e extremamente deletério, foi um uso muito negativo disso, que naturalmente vai ser estudado e vai ser objeto de abordagens e análises. E acho que a estratégia do Tribunal Superior Eleitoral, pela nossa legislação também, que se diga isso, de atribuir ao eleitor o filtro, foi uma estratégia equivocada, né? Os países que enfrentaram com alguma eficiência atuaram na origem das notícias falsas, ou seja, lá nos provedores, nas grandes empresas que têm a função e ganham dinheiro com isso, na difusão desses conteúdos. Porque muitas vezes a pessoa recebeu a informação, ela não vai conferir, não vai checar, ou não sabe, ou confia no que recebeu. Eu digo que houve foi superestimado a capacidade do eleitor. Num ambiente polarizado, ninguém tem ouvidos para ouvir o outro lado. Então há uma situação muito grave. Então acho que essa foi uma estratégia que vai ter que ser alterada, né? O Portugal, nas eleições recentes, fez uma atuação diferenciada, ou seja, atuou na origem, quando os provedores, como as grandes mídias, Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, que são os grandes provedores desse conteúdo, a atuação foi lá na origem e com um resultado muito melhor do que na nossa, que foi pulverizado, achando que o eleitor teria esse filtro. Não teve, pelo contrário. Acho que teve uma influência, inclusive, nesse pleito, fortemente desse segmento. Coisas que antigamente era da pesquisa eleitoral da propaganda TV, este ano foi o submundo, dá para dizer assim, das fake news. Infelizmente, acho que essa eleição são marcadas por esses dois fatores. A virtualização das campanhas e os novos atores políticos que vão se apresentar agora, com certeza. E fica aí a nossa expectativa. Como que o regime democrático vai se portar frente a isso? As instituições democráticas irão conseguir se portar frente a esse novo quadro? Quais serão as forças sociais, políticas, o ativismo comunitário? Como que isso vai se dar nesse nova engenharia política que se desenha a partir de agora? Mas é um aprendizado, eu acho que nós fizemos história aprendendo um pouco com esse processo eleitoral de 2018. E fica um desafio, né, de como gerir, como administrar e como talvez em alguns momentos punir também, né? Prevenir, né? Especialmente, penso que a punição na questão das fake news, por exemplo, ela é absolutamente inviável do ponto de vista prático, pela velocidade da informação. Ou não se consegue rastrear para onde tanto foi. Que as notícias revelam 2 casos de pessoas que foram identificadas. Por mais que seja possível rastrear, a questão ela é num tamanho absolutamente impossível de se fazer. Então tem que se ter uma estratégia de âmbito centralizado no momento da geração da notícia. Perfeito. Promotor, obrigado pelas informações, por compartilhar um pouquinho de como foi, né, esse período aí que nós acompanhamos. Obrigado, bom trabalho. Certo, agora a gente vai para um rápido intervalo, na sequência o Jornal da Univates, primeira edição, está de volta. Desde 1990, o Brasil não registra... Os preços do caso... diesel e do etanol recuaram na semana passada, enquanto da gasolina teve leve queda, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O preço ao consumidor da gasolina voltou a cair depois de 8 altas seguidas. De acordo com a pesquisa, foi encontrado a R$ 4,72, uma queda de 0,04% na comparação com a semana passada. O Banco Central informou que setembro registrou a menor taxa de inadimplência nas operações com recursos livres desde março de 2011, quando começou a série histórica medida pela instituição.
Em setembro, a taxa geral média de inadimplência de pessoas físicas e jurídicas, sem contar habitacional, BNDES e rural, chegou a 4,1%. Em agosto, era de 4,2%. E no fim de 2017 de 4,9%. No caso de taxas de inadimplência das pessoas físicas, a taxa passou de 5% em agosto para 4,9% em setembro desse ano, também o menor valor da série histórica da instituição. Após superar a meta de 95% de vacinação de crianças de 1 a menos de 5 anos, o Brasil volta a reforçar a necessidade da imunização contra a poliomielite. A vacina é o único meio de impedir que o vírus encontre uma fonte de infecção. Poliomielite. Em virtude disso, em 94, o país recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. Atualmente, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 3 países são considerados endêmicos: Paquistão, Nigéria e Afeganistão. A gente destaca sempre que a vacina ela tem comprovação de eficácia. A gente sabe que muitas doenças hoje estão erradicadas em função da maciça campanha de vacinação que foi feita durante vários anos. E a gente então sempre pedem que os pais levem seus filhos sempre se vacinarem. Hoje a gente tem controle de vacinação via caderneta. Então os pais, quando forem com seus filhos em algum posto de saúde, algum posto de vacinação, levem junto, que as vacinadoras vão olhar, vão conferir se tiver faltando alguma vacina, enfim, alguma dose que o pai, porventura, não tenha feito, elas fazem, e que o pessoal, então, assim, leve sempre seus filhos se vacinarem. Apesar da imunização ser a única forma de prevenção da doença, há falsa sensação de parte da população que não é mais necessário se imunizar. Em julho desse ano, 312 municípios brasileiros estavam com cobertura vacinal abaixo de 50% para pólio. O dado levou o governo federal a intensificar a campanha para imunizar quem tinha de 1 a menos de 5 anos. A meta estabelecida foi cumprida no fim de setembro. Não é que as doenças estão extintas, elas ainda existem. O que sim existe é uma cobertura vacinal que tu está imunizado daquela doença. Agora, se tu não te vacinar, tu corre um sério risco de sim pegar alguma doença contagiosa. Baixos índices também podem estar associados ao medo quanto à própria vacina. Mas, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, as reações são raras e limitadas, como febre apenas. E a seguir, hoje é Dia Nacional do Livro. A bandeira tarifária para o mês de novembro é amarela, com custo de R$1 a cada 100 kWh consumidos, o que representa uma redução na cobrança em relação aos 5 meses anteriores, quando foi acionado o patamar 2 da bandeira vermelha, que prevê cobrança de R$5 a cada 100 kWh. Apesar dos reservatórios ainda estarem com níveis baixos, com o início da estação de chuvas, houve queda do preço de liquidação de diferenciais, o PLD, e a expectativa é que suba o nível de produção de energia das usinas hidrelétricas. 29 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Livro, uma homenagem à primeira biblioteca fundada no Brasil. Através deles é possível alcançar novos conhecimentos e viajar sem sair de casa. O livro dá asas à imaginação, faz as pessoas viajarem pelas histórias. No Dia Nacional do Livro, é hora de mostrar a importância da leitura. Ela faz o quê? Com que nós aumentemos, ampliemos o nosso vocabulário, faz com que nós conheçamos outros mundos, faz com que a nossa criatividade aumente, como eu comentei antes, faz com que viajamos, sim, pelas histórias. Então, e quando se fala em livro, ou leitura de livro, da biblioteca, não se fala somente nas grandes obras literárias. Qualquer obra, qualquer título, seja uma autobiografia, seja um livro que trate algum tema científico em si, faz com que sim eu tenha conhecimento. Então a leitura é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. E muitas vezes a gente ouve, e nós muitas vezes também, enquanto professores, porque a leitura, isso vem de casa. Eu vejo como um exemplo meu. Eu não tinha isso na minha casa, eu nunca fui incentivada na minha casa a ler.
E isso veio depois com o convívio social, na escola, enfim. Então, a leitura, sim, ela deveria ser algo diário, mas a obra literária em si, ou o livro, a leitura de um livro faz com que a gente viaje, sim. Segundo essa professora, mesmo com a variedade de livros virtuais, as pessoas ainda preferem as obras físicas. O nosso jovem, ele prefere muito a situação do livro físico. O manuseio, né, das folhas, o próprio cheiro do livro, né? O livro novo. Teve casos aqui na escola em que nós adquirimos livros novos, os alunos chegaram, ai, prof, que cheiro, né? Então, assim, ainda entre o virtual e o físico, os alunos estão preferindo o livro físico e os mais diferentes gêneros, assim. Todo o tempo livre que eu tenho, eu procuro livros, porque eu prefiro, sabe? Assim como tem gente que prefere ler no celular ou usar a tecnologia para isso, eu prefiro livros porque quando tu usa tecnologia, tu com certeza pega e desfoca. Depois tu demora bem mais tempo para ler. É bem melhor um livro assim, manual, do que um livro da internet. Através da leitura é possível ampliar os conhecimentos, conhecer novos lugares sem sair de casa. Tu conhece palavras novas, tu viaja bem mais lendo um livro, tu pensa em novas coisas. Com certeza abre novos caminhos. Quanto mais eles leem, mais eles vão ter subsídios de argumentação, mais eles vão ter o que dizer, mais eles vão ter o que analisar. Não só obra literária, livro, gibi, jornal, qualquer tipo de leitura. E o que eu brinco muito com os meus alunos, às vezes, né? Por que não? Ah, professora, mas eu não tenho tempo de ler. Gente, vamos sentar, né? Vamos sentar, vamos tomar banho à noite, um pouquinho antes de dormir, vamos ler. Nem que é 2 ou 3 páginas, mas ler, exercitar a mente, né? Então, a leitura, além de todo o conhecimento pedagógico que traz, também um exercício para o cérebro. Por que nós vemos que tantas pessoas já de idade, que, né, e aqui na escola a gente tem isso, tem muitas pessoas de idade que vêm aqui buscar um livro para, prof, eu preciso exercitar o cérebro. Então, além do gosto pela leitura, ainda eles buscam isso como forma de algo saudável para a vida deles, né? Então, a leitura faz bem realmente para a alma, para o físico, né? Agora falamos de esporte. O Lajadense não conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa Vianney Carlet. Jogando em casa, o Alviazul empatou com a Avenida em 2-2. Com o resultado, o time de Lajeado terminou a fase na 6ª colocação com 11 pontos. Se tivesse vencido, teria passado o Real de Capão e garantido a classificação. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univac, 2ª edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Saúde e muito mais. It exists, we need